O ano é 2021. E estamos falando do quê? Necropolítica, neonazismo, golpe? Socorro. Bolsonaro é ditador? Por enquanto não. Mas quer ser. Tem dúvida? Coluna Galvão de volta, tudo bem, gente? Olha, vocês vão achar que eu sofro de algum transtorno de humor. Não, eu sou só neurótico mesmo, tá? Diagnosticado. Na coluna passada, o espírito de Poliana Moça tomou conta de mim e eu terminei super otimista. Não durou uma semana. Tem culpa eu? A realidade acaba se impondo e não tem jeito. Vem o baixo astral. Na última coluna, eu disse que eu era pessimista no curto prazo e otimista no longo, verdade. A coluna de hoje é sobre pessimismo no curto prazo. Mas eu juro, eu vou fazer de tudo para tornar o tempo que você investe aqui o mais leve possível. Eu vou tentar, tá bom? Eu juro. Pois bem, eu li um livro essa semana que eu queria compartilhar com vocês. Curto, impactante, necessário, Necropolítica, do camaronês Attila Membe. Não sei se dá para ver aqui. Ele trata de maneira teórica, mas também dá uns exemplos muito históricos da negação da humanidade a certos grupos. E quando se nega a humanidade, a violência contra essas pessoas se torna possível, normal, naturalizada. E a morte delas deixa de ser importante. O poder, no fim das contas, dita quem pode viver e quem deve morrer. Necropolítica. A gente tem que falar disso. Como brasileiro, como cidadão humanista, uma pessoa preocupada com o futuro tem que falar disso. No livro, eu não vou me alongar muito não, mas no livro ele fala dos campos de concentração nazistas como o símbolo máximo da necropolítica. Um local onde os ocupantes são desprovidos de seu status político, reduzidos a seu corpo biológico. Mas ele deixa claro que não é de uma hora para outra que isso acontece. A desumanização é um processo. No caso do nazismo, como eu já li uma análise e eu não sei de onde eu tirei porque eu leio um monte de coisa e eu me perco, existe ali no nazismo uma aliança do ódio, do desprezo pela vida, do racismo com o fordismo. Havia um ímpeto genocida e havia tecnologia de ponta para levar esse genocídio a uma escala industrial. Voltando ao Attila Membe, ele fala muito dessa relação entre grupos desprezíveis no período colonial, onde o colonizado não era gente, não é um sujeito. Ele está entre o sujeito e o objeto. Eu quero trazer para hoje. O próprio autor fala da questão palestina, por exemplo, não vou entrar nisso, eu quero trazer para o Brasil. E a gente precisa refletir muito sobre como a morte é banalizada, é trivial, é prosaico. Não a morte de todos, claro, mas de grupos específicos. E aí, temos que falar dele. Olha, desculpa, gente, várias pessoas já me falaram que quando ouvem a voz dele, tem uma certa náusea, sabe? Dá aquela, quase uma gorfada. E eu tenho que ouvir muito essa pessoa por conta do meu ofício, mas eu entendo que nem todos têm estômago para ouvir. Então eu prometo que eu vou usar só duas vezes a fala dele aqui nessa coluna, rapidinho, ok? Não pula para o próximo vídeo, por favor. Eu resolvi falar dessa relação do Bolsonaro com a morte e a incapacidade dele de respeitar os mortos. Foi a partir de uma fala do presidente para se referir ao prefeito morto de São Paulo, Bruno Covas. Olha só. Outro que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santo Maracanã. O cara morreu, deixou um filho e o chefe de Estado do país traz essa fala nojenta. Bolsonaro é tão baixo que a resposta do filho de Bruno Covas, um adolescente, parece até de um grande estadista. Ele disse, eu tenho anotado aqui em algum lugar: lamento a fala dita pelo incompetente e negacionista presidente Bolsonaro. Em uma fala covarde, ele atacou quem não está mais aqui conosco, não dando direito de resposta ao meu pai. E segue mais pra frente. Meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã no fim da sua vida, para curtirmos seus últimos momentos juntos. Isso é amor. Bolsonaro nunca entenderá esse sentimento. Essa fala isolada de Bolsonaro, num Brasil de outro tempo, seria um escândalo. Agora é normal. Mas esse é o extrato do chorume do bolsonarismo. A morte é corriqueira, não comove. Eu vou citar alguns exemplos rapidinhos, você provavelmente já ouviu, já conhece. O Brasil tinha 2.500 mortes por Covid. 2.500, 200 vezes menos do que a gente tem hoje. Perguntaram para o presidente sobre o assunto e ele disse, e daí? Eu não sou coveiro. 5.000 mortes e ele diz, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 160.000 mortos e ele diz que temos que deixar de ser um país de maricas. Por mais de uma vez, zombou de pessoas sem ar.
Ele já declarou, por exemplo, que a vacina aprovada pela Anvisa é experimental. Defendeu que a máscara, que é um anteparo físico que impede o contágio por uma doença potencialmente letal, faz mal. Recebeu o presidente de Portugal, até recentemente, sem máscara. A morte é banal. A morte de qualquer um? Não. A quase morte dele, por exemplo, é um espetáculo. Morte desprezível é a de certos grupos. No caso da Covid, dos idosos e daquelas pessoas com comorbidade, as principais vítimas da doença. Afinal, diz ele, todo mundo vai morrer um dia. Te surpreende? Um parênteses rapidinho, sugiro vocês acompanharem o material divulgado pelo Intercept Brasil falando da relação entre Bolsonaro e grupos neonazistas. Link na descrição. Fecha parênteses. O discurso da morte acompanha o atual presidente durante a vida dele toda. Já disse que o Brasil precisava de uma guerra civil, mesmo que isso provocasse a morte de inocentes. Ele não só apoia a ditadura, mas exalta o que nela houve de pior, a tortura, necropolítica. Para ilustrar melhor como a morte está na cabeça, no discurso, na psique, na vida, na política do presidente, eu separei aqui uma fala específica de 2019. O contexto é um dos casos ao qual os bolsominions gostam de recorrer. A morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT, em 2002. E o Celso Daniel Lula, quem foi que matou? Ou melhor, antes de matar, torturou. Por quê? Qualquer legista sabe disso, que hematoma só aparece em quem está vivo. Depois de morto, você pode chutar o cadáver à vontade, que não aparece hematoma. Desculpa a qualidade do vídeo, não achei nada melhor. Mas vocês pescaram? Vocês já tinham ouvido falar na vida que se chutar cadáver não gera hematoma no corpo? Bolsonaro disse, qualquer legista sabe. Claro, qualquer legista deve saber. Eu não sei, você sabe? E por que Bolsonaro sabe disso? Ele é legista? Por que tanta familiaridade com o cadáver? Bolsonaro foi paraquedista, vereador, deputado federal, presidente. Como é que ele tem esse tipo de informação, já que ele não tem formação na área? Alguma ideia? Esse tipo de conhecimento não é trivial. Pessoas comuns só têm ou só deveriam ter contato com a morte no enterro de um parente, de um amigo, de um colega. Contato com a tortura, ninguém deveria ter. Quem sabe dessas informações sobre hematomas em cadáveres? Legistas, sim. Quem mais? Me ajudem a pensar. Que tipo de gente tem esse desembaraço com o assunto? Necropolítica. E num país presidencialista, com um presidente com poderes quase imperiais, essas falas saindo da boca dele vão desensibilizando as pessoas e se entranhando nas práticas dos agentes públicos. Pelo padrão dos discursos do presidente, a gente sabe, quem não concorda com ele é inimigo. E aí entram oposição, a imprensa, desafetos, ONGs, indígenas. Todos esses não merecem sentar à mesa para debater com Bolsonaro. Então, para Bolsonaro, esses todos aí não seriam seres políticos. O camaronês Attili Membe trata da necropolítica tanto no período colonial quanto na escravidão. E nem colonizados, nem escravizados tinham esse status político, nem poder sobre seus corpos. Desumanizar grupos é o primeiro passo para tolerar a aniquilação deles. Afinal, eles deixam de ser gente. Sugestão de documentários, eu vou indicar 2 da Netflix. O primeiro, Como se tornar um tirano. Tá longe, assim, de ser um documentário daqueles cabeça, sabe? O filme mostra as práticas de ditadores bem conhecidos da gente. Hitler, Stalin, o Saddam Hussein do Iraque, o Muammar Gaddafi da Líbia, o Idi Amin de Uganda, a família Kim da Coreia do Norte. E o doc tem um tom até irônico, sabe? É tipo um manual para se tornar um totalitário. E aí vai indicando passos para você ser um tirano. Tá sem tempo? Assiste só o primeiro episódio e você vai pensar em Bolsonaro o tempo todo. Eu garanto, infelizmente eu garanto. Outra dica, outro documentário, também na Netflix, se chama Grandes Momentos da Segunda Guerra Mundial em Cores. Eles remasterizaram e colorizaram imagens clássicas da época. E eu quero ressaltar aqui um trecho do primeiro episódio, o que mostra os detalhes do Acordo de Munique, lembrando a aula de história, né? Lideranças europeias estavam decidindo ali o destino da então Tchecoslováquia. Estavam lá os primeiros ministros do Reino Unido, da França, tinha Mussolini e também tinha o Hitler. E naquele momento, em 1938, todo mundo tratando Hitler e Mussolini como fossem pessoas normais, como interlocutores possíveis. O Hitler com uma braçadeira do partido nazista com uma fucking suástica. E todo mundo achando que era possível um acordo com Hitler. Deu no que deu. Era o equivalente na época do as instituições estão funcionando, sabe? Quando a gente olha do futuro para aquela imagem, fica óbvio, Hitler, a suástica, nazismo,
É mais ou menos quando a gente via aqueles filmes de terror clássicos no cinema, vinha o Jason, o Freddy Krueger, o cara do Pânico atrás, e o povo na sala de cinema gritando, olha para trás, e a donzela inocente, sem saber o que estava para acontecer. É a versão mais macabra e literal do bordão, sabe de nada, inocente. No Brasil de hoje, como ainda nos comportamos como se o presidente pudesse ser convertido à democracia? É saudosista da ditadura, seu ídolo é um torturador, tem um secretário que emula um discurso do ministro da propaganda do nazismo, tem secretário fazendo símbolo de supremacia branca, toma copo de leite em live, esse que é um símbolo usado por supremacistas, ele se encontra com a neta do ministro de Hitler. Tem gente dizendo, mas ela não tem culpa pelo avô. Não tem, mas ela jamais lamentou o que o avô fez. Se eu tivesse um avô ministro nazista, eu ia tatuar um símbolo antinazista na testa. Ela não. Deixa passar. A política alemã de extrema-direita não é recebida por nenhum líder democrático do mundo. Essas são as referências de Bolsonaro. Diante da morte de mais de 500 mil de brasileiros, a completa indiferença. Ele condena o único método definitivo para pôr fim à pandemia, as vacinas. Por que algum bolsominion acha que quando a vida dele estiver em risco, o governo do presidente Bolsonaro vai se importar com ele ou ela? Na sua vez, caro bolsominion, Bolsonaro vai deixar de ser um adepto da necropolítica? Quem ainda acha que ele pode operar na lógica do Estado Democrático de Direito? Quem acredita que sua campanha pelo voto impresso seja de fato um desejo por democracia? Ele inventa uma suspeita no sistema eleitoral, faz disso uma pauta, provas. Ele mesmo diz que não tem. A suspeita repetida milhares de vezes em discursos faz as pessoas acreditarem que o delírio ganhou alguma consistência material. Não ganhou. É só repetição, sem prova nenhuma. O que ele tem como prova? Uma colagem de memes, vídeos da internet. Vocês viram a tal live bomba? O grande especialista que traria as supostas provas, quem era? Quais eram as credenciais dele? Ele era de algum instituto, de alguma universidade, de algum think tank? Não. Ele foi apresentado apenas como Eduardo, analista de inteligência, o homem que questiona todo o sistema eleitoral brasileiro, a base da nossa democracia, nem sobrenome tem. Simplesmente Eduardo. Quem ele acha que é? Essa coisa de ter um nome só é só para personagem bíblico, né? José, Jesus, Moisés, Maria, Sara, ou então para diva pop, né? Cher, Madonna, Rihanna, Ivete. Especialista tem que ter nome, sobrenome e currículo, de preferência com backup, né? Porque a base de dados do Lattes, até o momento onde eu estou gravando, está fora do ar, né, ministro Marcos Pontes, que também encontrou com aquela nazista. O objetivo de Bolsonaro é atacar as instituições e fica claro que com o voto impresso, um único eleitor mal intencionado pode acabar incentivando uma convulsão popular. É só ele votar em Lula, por exemplo, e dizer que não votou e ir lá mostrar o voto impresso, que está mostrando que ele votou em Lula, mas na verdade ele votou mesmo. O que Bolsonaro quer é partir por tudo ou nada. Já disse que não vai admitir a eleição sem o tal do voto impresso, que mesmo que fosse aprovado, dificilmente haveria tempo hábil para reformular todo um sistema. Ele quer gerar conflito, ele quer o caos, esse é Bolsonaro. Eu tendo a achar que o Bolsonaro de 1999, quando era só um mero deputado do baixo clero, era mais sincero do que é hoje. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Bolsonaro de 2021 quer exatamente isso, sabotar as eleições. Bolsonaro é um ditador em potencial, só faltam as condições para isso. Eu vou compartilhar com vocês uma análise que eu mencionei numa coluna minha de 2 anos atrás. Foi na época que eu fazia, a coluna era no My News ainda, e era num cantinho da minha sala, feita com celular. Melhorei um pouco, né? Eu vou deixar o link na descrição da palestra do neurologista americano James Fallon. Ele é professor de psiquiatria, comportamento humano e neurobiologia na Universidade da Califórnia. Ele se propôs a responder a pergunta: como funciona a cabeça, a mente de um ditador? Na palestra, ele compartilha com a gente anos e anos de estudo. O Dr. Fallon relata que ditadores têm alguns traços. Depois de analisar a mente de ditadores, ele diz que ditador que é ditador, vamos lá, segue a lista. Promove o culto à personalidade, sofre de megalomania, tem uma autoimagem grandiosa, tem o domínio dos meios de comunicação, reprime a oposição. É narcisista, paranoico, geralmente militarista, é um mentiroso patológico,
é simplista, não tem remorso, é emocionalmente raso, insensível, não tem empatia, é carismático, se desvia da responsabilidade, é hipersexualizado. E tem ainda uns traços considerados secundários e curiosos que podem aparecer, por exemplo, um péssimo gosto em arte e também casamentos ruins. É o que apurou o Dr. Fallon. Desses 15 traços aí, olha, ele não controla os meios de comunicação, ele tem as suas próprias redes de desinformação e informação, e também é um governo com baixo nível de transparência. É uma reclamação comum dos jornalistas a dificuldade de ter acesso a informações do governo através da lei de acesso à informação. E ele adora botar umas informações ali sob sigilo e também faz tudo para atacar a mídia independente. Então, ele não controla todas as informações porque não pode. Outro requisito que ele não cumpre por incapacidade também é a repressão à oposição, apesar dele idolatrar aqueles que já o fizeram ou fazem. Então, ele não vê problema nenhum em, por exemplo, ter um ministro da Justiça acionando a Lei de Segurança Nacional contra quem o critica. Então, ele não gabarita a lista do Dr. Fallon, não por uma questão de princípios, mas por incapacidade mesmo. Ele está mais do que qualificado para ser um ditador. É um ditador em potencial. E agora? Esse é o nosso presidente. E o pior que é sério, né? Eu sei que às vezes parece um filme tosco, mas não é. Tem lá o reverendo, que também se diz embaixador mundial da paz, o PM, comprador de vacina, a japonesa que recomenda remédio que não funciona, a irmã dela que faz um vídeo com falsas provas de que a urna eletrônica é fraudada, tem o general ministro Bufão, tem gado, tem capitã cloroquina. Parece piada, mas é sério. Má fé, incompetência, descaso, imprudência, políticas assassinas, necropolítica e há quem fale em genocídio. Então o que a gente pode esperar? O presidente da Câmara já declarou recentemente que não tem condições políticas e sociais para tocar o processo de impeachment. Não importa que na Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, não fale nada de condições políticas e sociais. Trata só dos crimes que são motivo para impeachment. E Bolsonaro está no caminho de gabaritar a Lei do Impeachment. O Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro, seria outro caminho, mas ele também acha que isso tudo é bossa nova, isso é muito natural. A Justiça reagiu. O Tribunal Superior Eleitoral abriu inquérito para apurar acusações de supostas fraudes nas urnas e pediu para o STF investigar Bolsonaro naquele inquérito das fake news. Esse último tem pouca chance de dar em alguma coisa, porque dependeria do trabalho de quem? Do Procurador-Geral da República. E no inquérito do TSE pode dar multa e pode usar ali para contestar o registro dele para a próxima eleição. É o que diz o G1, por exemplo. Essa resposta está à altura da gravidade da situação em que a gente vive? O que a gente pode fazer? Nós, pessoas comprometidas com um Estado democrático de direito. Eu estou tentando fazer a minha parte aqui, falando, expondo as tosqueiras, os erros, os crimes em massa, a corrupção, a puta toda. É isso que eu posso fazer nesse espaço privilegiado. E eu convido vocês a pensar comigo. Nosso chefe de Estado é um ditador em potencial. O Brasil vai permitir que o Bolsonaro realize o sonho dele? Sonho dele. Pesadelo para a maioria. É claro que ele não está sozinho, sempre vai ter colaboracionista, né? Independente do quão repressivo, autoritário, ditatorial seja o regime, sempre vai ter gente que apoia. E também tem aqueles que concordam, se enganam ou se deixam enganar. A pergunta: como é que a gente vai se livrar da necropolítica, dos autoritários, racistas, LGBTfóbicos, misóginos, antiliberais, corruptos, simpatizantes de nazistas e aduladores de supremacista branco? Um bando de filho da... Desculpe meu francês. Qual o caminho? Em condições normais de temperatura e pressão, eu diria, nas urnas. Hoje, sinceramente, eu não sei. Não tem por que dourar a pílula. A situação é grave e eu não tenho por que tratar o assunto de forma diferente, né? A situação é grave, desculpa pelo baixo astral mais uma vez, a culpa não é minha. Então eu peço que vocês, se tiverem uma sugestão de pauta que não seja baixo astral e que seja relevante, obviamente, mandem aí nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. E aí, mais uma correção, não é bem uma correção, gente, de novo, tem que fazer uma correção, mas não é correção, não. Na semana passada, eu falei na coluna sobre Pablo Vittar, e eu terminei com uma música do Tom Zé, que falava que a felicidade vai desabar sobre os homens. E eu vi isso nesse verso, um olhar otimista sobre o futuro. E aí, várias pessoas comentaram ali embaixo
que na verdade a intenção do tom zero é o oposto. Felicidade seria um jeito de falar sem falar da ditadura. Então, o que eu vejo como otimista era na verdade muito pessimista. E eu não digo que é um erro que eu cometi, porque a arte é assim, né? A arte é um signo aberto. O que significou na época da composição, ou significou para o próprio autor, pode ser interpretado de qualquer maneira por quem a recebe, né? A arte é um signo aberto. Eu espero que eu esteja certo e não o Tom Zé, tá? Desculpa, Tom Zé. Eu espero que a felicidade desabe sobre os homens e não a ditadura desabe sobre os homens. Senão eu ia ter que terminar essa coluna com uma música do Tom Zé e não é isso que eu quero, né? Não é isso que a gente quer, né? Então, desculpa o baixo astral, tá bom? Não sei se eu acabei com o seu dia, sua noite, sua tarde, mas eu acho importante fazer essa reflexão. E, no fim das contas, parece que eu falei um bando de obviedade, né? Um bando de obviedade, coisas que a gente já sabe. Mas eu acho importante a gente dar uma agrupada em um bando de informação para a gente ter uma certa perspectiva do que está acontecendo. Vocês não acham também? Espero que vocês tenham gostado. Não cortem seus pulsos, por favor. Sejamos otimistas. Hoje não estou conseguindo ser otimista no curto prazo. No longo prazo sempre, mas no curto prazo tá difícil. Então mande sugestão aí de assuntos que você ache animadinho assim, para dar um up. Mas que não seja alienante, obviamente, tá? Ok? Ai, ai. Vamos lá. 4 quartos, não esqueça de assistir o 4 quartos. Tem integrante novo vindo aí. Integrante novo vindo aí no 4 quartos. Vamos ampliar o 4 quartos, mais gente em lugares ainda mais distantes. Uau, o 4 quartos é aquele programa que eu faço ao vivo com os meus amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ao vivo, tá? Pode mandar mensagem, participar e tal. Mas o que é a coluninha do Francisco? Eu não sei, o Francisco não me falou que ele traz a coluninha dele, então não sei. Não sei mesmo, tô vendido aqui. Tô vendidaço, não sei o que tem na coluninha do Francisco, então só assistindo para você saber, tá bom? Então eu fico por aqui, te vejo a qualquer momento, ou na semana que vem, ou qualquer momento que você queira assistir. Pode maratonar, tem um monte de vídeo aí, tô conseguindo fazer um vídeo por semana, tá? Legal, né? Me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter e tal, sempre tentando ser mais ativo por lá, tá bom? Então um beijo, tchau, até a próxima. Então, Francisco agora, ele é um influenciador, ele é famoso e tal, e ele precisa entender um pouco mais como fica a imagem dele usando filtro. Porque todo mundo usa filtro, Francisco não vai ser diferente. Verde, você acha que verde é sua cor? Que tal uma coisa mais alaranjadinha assim? O que você acha? Ou roxo? Gostou do roxo? Acho que talvez o roxo funcione. Ou azul? O que vocês acham? Qual é a cor que fica melhor com o pelo do Francisco? Azul. Mais laranjinha. Rosa. Roxo. Ou assim, natural, realçando o seu pelo branco. Hein, Francisco? O que você acha? Eu acho que eu vou de roxo. Acho que é assim. Comenta aí embaixo.